O que a gente vê mais no Brasil hoje é muito mais as pessoas não preparadas do que o carro não preparado. Ah, esse ponto você tocou. Inclusive, a gente teve... Recentemente, você viu que mudou a legislação? Agora? Sobre? Não precisa mais de autoescola agora para tirar CNH. É mesmo? É mesmo. É verdade. Você vê que, assim, eu pego muita estrada e tal, né, tem esse termo também que é pejorativo, mas de domingueiro. Tipo assim, o cara que sai só no domingo de vez em quando com o carro dele que só pegou agora, e ele senta na esquerda a 60 por hora, puta, ele não tá vendo que ele tá causando um trânsito de mais de 3 km para trás. Então não é o carro dele que vai só a 60. Porque se ele tivesse sentado na direitinha, como, entendeu? Menos que seja um curitibano. O curitibano fazia isso de sacanagem. Eu sei, porque eu morei 4 anos em Curitiba e eu andava ali em volta do Parque Barigui e eu já vi os caras um do lado do outro de sacanagem, tampando. Mas se você vê, a regra em vários países se você não está atingindo a velocidade mínima, vai para a direita, entendeu? A gente não tem essa cultura no Brasil de querer ajudar o próximo. Quando eu falo do Instituto Família Barrichello de Fome Zero, é sempre o próximo. Não é a gente, cara. Não é... então, Rubinho, mas você tá falando porque você tem um baita carro, o cara não tem... Não, pera. Nós temos as condições normais de nos locomover de A a B. Mas a gente não respeita mais, né? Eu, se fosse do governo hoje, juro por Deus, a primeira coisa que eu ia fazer é juntar todas as motos, todos os carros e falar assim, gente, a gente vive na mesma sociedade. Como é que a gente tá fazendo? Porque hoje, pô, você olha, o cara acabou de cair, cara. Você passa, acaba com o teu dia. A moto, porque o carro foi sair, porque tem hoje uma linha que fala assim, não, aqui dentro você pode andar a 60, mas o trânsito tá a 20. Não dá, tinha que diminuir a velocidade também. Mas eu tô falando do cara mal do cara da moto? Não, eu só queria que existisse um pouco mais de harmonia, porque amanhã em São Paulo, eu mudei de São Paulo por causa disso. Amanhã em São Paulo, ela é pejorativa. Tipo, você não tem mais aquele prazer de, pô, dar na chave, aquela coisa. Então, pô, você fica morrendo de medo se você vai pra direita, você pega um cara numa moto, ou o cara que foi sair, ou a tia que não tava prestando atenção, sabe? Virou um terror. Mas isso tem que vir do governo para, opa, peraí. A regra é o seguinte, aqui dentro vai ter isso, isso, isso. E todos têm que ter uma multa para alguma coisa, de alguma condição. Porque agora, a moto, tá todo mundo querendo a moto porque você chega muito mais rápido. Mas, amigo, você passa lacrado dentro do teu túnelzinho ali. Então faz um muro ali dentro. Para que eles também não possam sair, ninguém sair. Porque esse negócio tá cruzando um com o outro, entendeu? Essa harmonia falta. Esse conceito com o próximo do carro, do que fazer. Olha que porcaria na minha frente aí, não sei o que, tá... Já virou meu julgamento, né, cara? Ainda bem que tu não é peruano e dirige em Lima, por exemplo. Ou é na Índia, né? Lá também é... Na Índia, velho. Na Índia, eu falei, cara, a vaca tá na minha frente. O que eu faço? Eu buzino? O que você vai fazer com a vaca no meio da rua, velho? Faz um churrasco. Não, assim, eu falei, cara, acho melhor eu sair, não vou nem... é sagrado, né, cara? Então você... Não dá nem pra buzinar pra ela. Desviei de longe, assim, cara. Eu falei, nossa, assim, indo pra pista, entendeu? Cara, é doido, né? Tudo bem, culturas diferentes, aquela coisa toda. Esse ano eu fui pra corrida no Japão com o Dudu, é diferente, cara. É silêncio. Você não ouve um barulho na rua. Você não ouve uma buzininha, você não ouve... É tudo, né? Aí você vai lá pra Flórida. Você não pode, não tem... A moto... ela tem o mesmo direito do carro. Parou. Você não pode passar no meio. Então, aí já é abusivo também. Então, qual que é... Entendeu? Por isso que eu acho que tem que juntar todo mundo, fazer um churrascão e falar assim, ó, peraí. A gente vai se matar todo mundo, cara. Pera, vamos tentar fazer o negócio ser um pouquinho mais coerente, que tá ficando bizarro. Funcionaria até o primeiro filho da puta tá com pressa porque ele tá atrasado. Aí já fudeu tudo, porque no fim o problema é o ser humano, né? Isso é que é foda. A gente pode botar ré que a gente quiser, que o vagabundo vai bolar assim mesmo que se foda. Senão não tinha... mas até o dele tá na reta, né? Porque daí ele sente qual que é a situação. Até o dele, até ter alguém da família que teve um problema num trânsito. Então é fogo isso. A gente tem que tentar conscientizar antes disso. Por isso que a gente fala aqui. Então, cara, quer acelerar? Vamos lá pra pista, velho. Porra, tem track day de moto, de carro, tem de tudo. Eu não tenho condições. Não, peraí.
tudo está sendo feito para que as condições não precisam. Você pode estar com a sua CGzinha, né? Vai para a pista. Assim, eu conheci o Alexandre Barros. No dia que eu conheci, eu falei, cara, ele vai me deixar dar um rolê, velho. Ele falou que ele me conhece do kart lá. Eu falei, pô, e o que ele tinha? Uma mobilete. Eu falei, cara, vou dar um rolê nessa mobilete. Isso aconteceu 30 anos depois numa CBR lá, numa coisa que não aconteceu naquele dia, graças a Deus. Mas depois de 30 anos eu tive a condição de andar nessa moto. Então, tudo no seu tempo, mas... Entendeu? Assim, dá para fazer. Esses track days estão sendo cada vez mais bem organizados para que o cara tenha essa... Se ele tem uma fúria do trânsito, para que ele bote lá na pista. Entendeu? Para sentir. O Ricardinho gosta dessas porra aí, né? Fica... de tudo, né? Porque é a maneira mais... assim, a gente tem o pouco ou o mau costume de realmente só se preocupar com algo a hora que acontece, né? Por exemplo, e eu faço a minha meia-culpa. Fiquei pensando em trocar o pneu do carro por um mais adequado depois que eu tomei um susto, né? Mas óbvio, eu não vou esperar me envolver. Às vezes eu tive a sorte, né, a oportunidade de não ter um prejuízo financeiro, foi só um susto mesmo, troca a cueca e os pneus. A cueca trocou. A cueca, com certeza. Não, mas ali Manchou, foi que escorreu, ali foi cueca e a calça, que escorreu aqui no joelho. Certeza. Eu não ia querer bater o carro cuja chave é dessa forma aí. Não, é caro. É caro, entendeu? Então, assim, mas a gente tem esse péssimo costume. Nessa notícia de que hoje você não precisa mais de autoescola para tirar a CNH, eu acho interessante por um lado, porque o Brasil se alinhou a outros países onde também não precisa fazer uma autoescola. Mas a minha crítica, mesmo antes, quando a gente tinha as autoescolas, é que a capacitação dos nossos motoristas é inadequada. Ou era inadequada, na minha humilde opinião. A gente treina o pessoal para responder uma prova teórica, que nada contra ter a prova teórica, sobre diversos itens, alguns dos quais, inclusive, já estão defasados. Porque os carros hoje já não tem afogador, não tem uma série de itens que estão ainda lá no... Afogador. Que se letra lá, e são veículos... Enfim, com outro tipo de tecnologia que eu acredito que não se atualizou isso aí. Mas, além disso, você tem que treinar em um carro que é manual, onde hoje na verdade já faz uns anos, que a maioria dos carros 0 km vendidos no Brasil não são mais com câmbio manual, são automáticos, que é uma tendência ao redor do mundo, não é só no Brasil. E você tem que fazer uma baliza. E aí você se você segue aquelas leis ali na teoria da seta e tal, cara, como é que tu consegue sair de uma aquaplanagem onde tu perde tração no eixo traseiro? Certo, não aprende. Tu se vira como? E assim, a gente está falando de eixo traseiro. E se for eixo dianteiro? É outra característica, é outra performance. Assim, se como o carro começar a traseirar num aquaplaning desse, o que você tem que fazer é acelerar mesmo, entendeu? Para o eixo voltar ao centro. Então, o que ele está falando é uma verdade. As pessoas não têm uma ideia do que isso possa acontecer. Se o carro tiver ainda sem pressão de pneu, vamos lá, 18, que você vê que está baixo, entendeu? Quando no mínimo a gente está falando em 35, e de hoje para mais, porque... O que ele vai fazer com o pneu antes dele não trocar o pneu, né? Sem eu perguntar para ele. Ele vai enfiar 3, 4 libras a mais, porque ele quer perder a aderência no seco, mas que o riozinho dele lá do pneu esteja aberto, para que a água passe, para ele não tentar... o aquaplane é isso, né? A água entra por baixo e ela não passa no meio. Então, cara, você não tem o que fazer. Com 18 PSI no pneu... Você vai meter o pé no freio e vai direto na calçada com a roda assim ainda, amigo. Que entendeu? Se não virar pro outro lado, e forte. E eu tô falando... E eu tô falando de uma coisa de perícia. Mas, por exemplo, tu vai fazer uma ultrapassagem numa pista simples. Ali, pista simples, faixinha pontilhadinha.
Cara, a gente que já é mais malaco de guiar e que tem alguma... Primeiro, tu tem um caminhão na tua frente. Cara, direto eu vejo o pessoal ali colado no caminhão. Aí ele vai lá, tira, dá aquela tiradinha, olha, não vai dar. Dá aquela tiradinha de novo, olha. Eu falo, cara, a maneira mais correta de você fazer essa ultrapassagem é tomar distância do veículo da frente para você começar a acelerar lá de trás. Porque a hora que tu tirar a cara pra estar na faixa da contramão, tu fica o menor tempo possível na contramão, cara. Mas isso não tá no Código de Trânsito Brasileiro, tampouco é ensinado numa autoescola, ou era? Acaba o cara... Eu sei disso porque eu já... Porque tu virou malaco por experiência, isso, porque você teu pai aprende. passou pra ti, porque tua mãe passou. Cara, minha mãe é um exímia motorista que sabe um monte de coisas, de truques. Pô, sinalização, quando tu enxerga o cara na tua frente tá te falando, não vem. Que sinal é esse? Às vezes o pessoal não reconhece que o cara tá dando seta pra esquerda só pra te falar, não vai, porque tem outro carro vindo no sentido contrário. E hoje, tem gente que usa essa seta pra esquerda falando, pode ir, porque eu tô vendo que... Mas é o contrário. Me ensinaram ao contrário. Entendeu? Você tá aqui assim, você dá a seta pra lá, você tá falando pro cara, vai. Entendeu? Porque eu tô vendo aqui, ó, desse lado agora tá coberto, esse tá livre, pela minha visão. Se de repente eu mudar, eu falo, cara, tá vindo carro. É isso. Pô, o que a gente precisa? Aí você fala assim, Rubinho, não, porque você tá vivendo num mundo que você deseja. Velho, deveria ser obrigatório ter um botãozinho de agradecimento. Eu tenho um botão de agradecimento, é o alerta. O alerta, eu dou alerta toda hora. E às vezes o cara acha que eu quero sair pra ralar com o cara. Não, chefe. Tô agradecendo a oportunidade de você ter deixado eu entrar. Pô, uma moto, né? Às vezes o cara vem, pô, você dá uma saída, o cara podia ter dado um... Sabe assim, cara? Pô, o que a gente precisa é um pouquinho mais de... Né? Não precisa tanto pensar no próximo, mas vamos dar uma... Cara, a gente tá virando um Mad Max, velho. Tá virando Mad Max, cara. Tá virando, né, terra de ninguém. Todo mundo com pressa pra chegar no lugar. Então, tu toma umas porradas, o cara bate em tudo, ele passa no corredor da motoca ali, dá uma porrada, fica puto ainda. Calma aí, cara, eu chego pro lado aqui, na pista é isso, né? Uma vez, cara, eu vinha na minha volta ali, acho que eu já falei disso aqui, tava com a minha Jordinha 94 e aí, pô, o Damon Hill saiu do box. Minha Jordinha 94, mano, muito louco. Filha da mãe me atrapalhou de um jeito, me veio uma... Falei, filha da mãe, meu, tomara que na volta dele, ele logo uma porrada, sabe assim? E aí, cara, eu recomecei a outra volta e o cara com a Williams dele lá, quando eu cheguei na coisa, uma bandeira amarela, ele tava de ponta cabeça. E eu falei, não, muito. Tipo, não foi tanto assim que eu pedi. E o cara tava de cabeça para baixo. Mas olha, cara de cabeça para baixo, com cinto, numa pista, entendeu? Então tem a situação de que é o que eu queria ver para todo mundo, que a gente está tentando promover até no Acelerados, para que a pessoa possa ter um momento de pista com segurança, para que a gente possa, né, ensinar. Hoje você vai para Interlagos, você passa o dia inteiro escutando canto de pneu. Os policiais estão lá treinando, né? Você vê direto. Policial treinando. Sim. Entendeu? Caralho, isso é maneiríssimo, não sabia não. Tem um monte de viatura lá. Muita viatura no tal. terrenão lá de baixo, né? Onde era a ferradura velha ali e tal. Cara, é a melhor coisa que tem pra ensinar. Como é que você vai atrás de um cidadão que tá fugindo? Você tem que saber como é que você vai atuar. Era óbvio. Que interessante que eu não... Era óbvio, mas eu nunca tinha pensado que era algo, entendeu? Mas por que não se populariza, por exemplo, esse tipo de treinamento para a população em geral? Era isso que deveria ser ensinado numa autoescola. E não sentar lá para ver um videozinho e tal. Que, pô, monta o triângulo assim. Porra, meu irmão, é importante o triângulo, caramba, mas... Eu me melei todo. Quando eu tive que fazer a baliza, eu já era piloto, há muito tempo. Eu entrei na Fórmula 1 com 19. Tirei minha carteira com 18. Você imagina eu repeti o exame da baliza, porque, cara, foi o dia mais difícil da minha vida. E tu podia ir com a mão só? Porque na minha época lá, se eu em algum momento tirasse uma mão do volante, o cara me fudia. Não, na sua época já é mais moderno. Na minha época você tinha que olhar para trás e uma mão só. Tá. Para você abraçar o outro banco, para você poder ter essa visualização.
A primeira vez que eu fui guiar na Inglaterra, fui fazer isso, que quase quebrei o nariz ali, que já não é muito pequeno. Porque você guia do outro lado, né, cara? Aí você tem que abraçar o outro lado. Cara, isso é maneiríssimo, mas é muito difícil. Você fazer baliza com o carro do outro lado. Deve ser. Como é que é, Ricardinho? Rapaz, essa semana passada eu levei o Cariani na oficina de um amigo, na garagem de um amigo meu. Rapaz, quase destruiu o carro do cara. Era um Supra da Toyota com volante do lado direito. E aí, tiozão, não, tem certeza? Vamos lá, Cariani, vamos dar uma volta e tal. Cara, tiramos o carro, entramos a primeira à direita, assim, cara, tinha um carro estacionado. Cara, primeiro quando você senta do lado do... Você esquece que do seu lado esquerdo agora tem um monte de carro. Você não tem essa memória ali do espaço. Cara, mas ele ia dar no meio do carro, que estava estacionado. Putz. Tipo, Tem noção? Parada é sacanagem. Cara, mas foi muito assim, e aí, sorte que o dono do carro tava do lado, a gente que teve essa experiência, a gente sabe que as pessoas não têm essa noção do tamanho. Ele já meteu a mão no volante na hora, assim, e jogou o carro pro outro lado e livrou. Mas é totalmente diferente você dirigir um carro. Diferente. Pra mim, e no meu caso, eu levei um tempo pra associar, tipo, ficar dentro da faixa e não ficar comendo a outra faixa, né? Ali eu até foi rápido. Daí trocar de marcha, pra mim, foi ok também. E pra fazer ponta-taco? Bugou. Ah, bugou a cabeça? Bugou, na hora, assim. Tipo, eu conseguia vir trocando de marcha pra cima. Primeira, segunda, terceira. Aí eu botava no neutro, calma. Mas isso não bugava. nesse Supra que você tá falando. Foi no Supra, foi no RX-7, outros carros assim que eu andei. Tá. Com volante assim. Daí eu parava o carro no neutro, aí começava de novo. Primeira. Já teve alguma experiência profissional com um carro assim, que o volante tá do lado errado? Já. É? Já, bastante, né? O carro que eu bati o recorde do Stig era o contrário. É verdade. Esse episódio foi muito legal. Suzuki Liana. Então, e ele aqui falando, não, tá pensando que é só chegar lá e o piloto faz diferença? Na minha cabeça tava, tá aí a vez que tu foi lá e bateu o recorde do E era Stig. o Ben Collins na época, não era? Era o Stig Ben Collins. Não, na verdade, ele não se apresentou pra mim, né? Dizem que era, eu não tenho certeza. O Ben Collins foi um dos melhores pilotos de Fórmula 3 que existiu. E o cara treinava naquela pista todo dia. Então, eu acho que era mesmo. Com certeza não era o Schumacher, como as pessoas falam, não, era o Schumi. Não era, ele só fez aquele episódio. Mas... O Schumi tinha tomado mais tempo. O Suzuki Liana, 1.3, eu acho. Era bem fraquinho. Aquilo foi uma... Assim, é que eu morei algum tempo na Inglaterra, então eu tinha ciência de como fazer. Pra te falar a verdade, a única vez que bugou minha cabeça foi o dia que eu tava assim, num parking lot, assim, e eu tentei apertar a embreagem com esse pé e acelerar com esse e ver se eu conseguia fazer. Esse dia eu não consegui esse processo porque bugou. Eu falei, cara, que pé que freia? Porque o freio tava no meio, aí deu um desesperinho assim, aí não tinha ninguém, eu tava num negócio de... Que desgraça. Não, era porque, você agora, fica inventando não, coisa. É que agora eu já tô pensando, tipo, eu falei, você vai me ver sair no meu carro assim agora, a hora que eu tiver...